Agora sim. Tempos modernos, valores imutáveis, é a nossa série desse mês de agosto, série que nós estamos encerrando hoje. Uma série que nós realizamos com o intuito de nos levar a conversar sobre família, nos levar a pensar sobre família e o que a sociedade moderna fala sobre família, o que Deus fala sobre família, nos levar a pensar como está a nossa família. Nesse mês de agosto, nós observamos o que nós temos visto e ouvido sobre família e colocando isso em comparação com a Bíblia e ver o que a Bíblia tem para nos falar sobre família. Afinal de contas, os valores de Deus para a família são aqueles que mais importam para a gente, aquilo que a gente tem que colocar em prática. E nessas 4 semanas que nós conversamos sobre família, esses foram alguns dos temas que nós abordamos. Nós começamos falando sobre Tomás, me ajuda aqui, por favor. Agora sim, obrigado. Nós começamos falando sobre o direito de ser feliz e demonstrando como que quando pessoas se esforçam na busca pelo seu direito de ser feliz, elas acabam tornando infeliz toda a família, porque elas estão buscando seus direitos de forma egoísta. Nós aprendemos nessa primeira noite que o casamento ele é um compromisso que você assume, ou deveria assumir, ou deve assumir, com o intuito de fazer alguém feliz. Ao entrar no casamento, você tem que ter essa consciência de que você está entrando em uma relação para fazer alguém feliz. E quem nos ensina isso é o próprio Senhor Jesus, quando Ele nos diz que a maior felicidade é em dar do que em receber. O nosso Senhor Jesus, Ele nos deu esse exemplo quando Ele se vestiu de humanidade, quando Ele veio dos céus, se vestiu de humanidade, viveu entre nós, mas Jesus em nenhum momento Ele vive buscando seus direitos. Pelo contrário, Ele entrega a sua vida na cruz pelos meus e pelos seus pecados, para que a gente possa ter vida eterna. Esse é o exemplo que a gente leva para o casamento, o exemplo do sacrifício de Jesus, que nos deu vida. E quando nós buscamos fazer a nossa família feliz, nós então descobrimos a verdadeira felicidade. Portanto, a felicidade que eu e você tanto buscamos não estão nas coisas que nós podemos receber, nas coisas que nós queremos ganhar. A felicidade que a gente quer está naquilo que a gente pode dar, naquilo que a gente pode oferecer. Na segunda noite nós conversamos sobre os papéis familiares. Nós vimos o que se espera de homem, o que se espera da mulher, o que se espera dos filhos nas relações. Mas acima de tudo, nessa segunda noite nós falamos que nós devemos fazer para os outros aquilo que a gente espera que façam para nós. Eu não sei como é que foi na sua casa depois dessa noite, mas a ideia não era falar, você viu o que o pastor falou? Tem que fazer aquilo, esse é o papel. Não, a ideia não era essa. A ideia é você fazer aquilo que você espera que os outros façam para você. Este é o resumo de toda a Bíblia, nos diz Jesus. E até nós tínhamos uma lição de casa, se não me falha a memória. Nessa segunda noite nós tínhamos a lição de casa com os maridos chegariam em casa e perguntariam para as suas esposas como eles poderiam fazer com que elas se sentissem mais amadas. As esposas perguntariam para os maridos o que elas poderiam fazer para que eles se sentissem mais respeitados. Os filhos perguntariam para os pais, como é que eu posso honrar vocês? E os homens, os pais, perguntariam para os seus filhos, filho, eu te irrito em alguma coisa? Tem alguma coisa que eu faço que te irrita? O que eu posso fazer para deixar de te irritar? Como é que foi esse tempo na tua casa? Como é que foi essa conversa na sua casa? Quais foram os frutos que vocês escolheram disso? Depois vocês me contam mais coisas, estou curioso. Na terceira noite, nós conversamos sobre o meu espaço. Essa busca de que eu preciso de um espaço, eu preciso de um tempo para mim, eu preciso me isolar. Só que quando nós ficamos buscando o nosso espaço, nós colocamos todo mundo fora da nossa vida, isolamos as pessoas da nossa vida. Inclusive o Jefferson até apresentou para a gente uma reportagem de uma pessoa que disse que o casamento é como um quarto que tem muitas chaves, aonde as pessoas estão procurando a chave certa para sair.
E naquela noite ele confrontou isso e disse que não, o casamento ele não é um lugar que todo mundo quer sair, pelo contrário, é um lugar que a gente deve permanecer juntos e unidos. A lição que eu tirei daquela noite, daquela mensagem, é que o casamento marca o fim do meu e o surgimento do nosso. O casamento ele dá fim ao que eu quero para surgir o que nós queremos. Nós temos que ter coisas em comum como família. E aí, por fim na última noite, na semana passada, nós conversamos sobre as minhas prioridades. A gente observou que o próprio Deus, ao nos criar, Ele disse: não é bom que vocês estejam sozinhos. Não é bom que o homem esteja só. O ser humano, por sermos imagem e semelhança de Deus, de um Deus relacional, nós também precisamos de contato humano, de relacionamentos. Fomos criados à imagem e semelhança de um Deus relacional. E por isso, nós precisamos nos relacionar. E nós percebemos como que o conceito de aliança, sendo deteriorado, acaba eliminando os nossos, ou pelo menos minando os nossos relacionamentos. Essa foi nossa série de família do mês de agosto, deste ano, e a gente está encerrando. Agora, eu tenho 3 perguntas para fazer para você. Está preparado? Depois de tudo que a gente ouviu sobre família, passamos um mês inteiro refletindo sobre a vontade de Deus para as nossas famílias, afirmando e encorajando você a acreditar que Deus tem o melhor para a sua família, que Ele quer abençoar a sua família. Passamos um mês inteiro falando sobre isso. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Depois de tudo que você tem nos acompanhado nessas 4 mensagens, seja ao vivo ou pela internet, depois de tudo que você ouviu sobre família, a minha pergunta para você é: o que mudou na sua casa? Foi um intensivão de família, foram 4 semanas ininterruptas falando sobre família. Falamos de diversas coisas. Pois bem, o que mudou na sua casa? Eu acho que eu sei o que você está pensando. Não mudou nada, porque ele não fez o que ouviu, ela não fez o que ele ouviu, ninguém fez nada o que ouviu. Tá bom, pode acontecer. Se porventura não mudou nada na sua casa, depois de um mês inteiro falando de família, eu tenho mais uma pergunta para te fazer. O que mudou em você então? Pode ser que na sua casa não tenha mudado nada, porque as pessoas não tenham colaborado, mas e você? E no seu interior, no seu coração, e nas suas atitudes, nos seus pensamentos, nos seus conceitos familiares, o que mudou? Posso ouvir os grilos cantando, silêncio. Pode ser que você fale assim: Wilson, eu não percebi ainda, não deu tempo, 4 semanas é pouco para a gente perceber uma mudança. Tá bom. Se você não conseguiu ver uma mudança palpável na sua vida, eu tenho mais uma pergunta, e essa é a última que eu tenho para te fazer. O que você colocou em prática? Essa é a maneira perfeita de você saber o que mudou em você, por aquilo que você praticou. Você deseja que a sua família seja abençoada, você quer que o seu lar seja um lar de paz. Pois bem, o que você colocou em prática de tudo aquilo que você ouviu ao longo deste mês? Eu imagino que corremos um risco de que algumas famílias estão exatamente como estavam antes de começar essa série. Acredito que algumas se esforçaram, colocaram algumas coisas em prática, estão batalhando e tentando fazer certo, e outras simplesmente ignoraram. Como se entrasse por um ouvido e saísse pelo outro, pelo simples fato de que não colocaram em prática aquilo que ouviram. Isso me lembra uma história. Uma vez, em uma das comunidades em que nós pastoreávamos, um homem me procurou e ele falou assim: Wilson, eu preciso conversar com você, eu queria que você orasse pelo meu casamento. E aí então eu recebi no meu escritório e perguntei como é que eu poderia orar por ele. E ele falou assim para mim: eu acho que a minha esposa não me ama mais. Depois de tantos anos casados, eu sinto que minha esposa não me ama mais. E aquilo foi chocante para mim. E eu perguntei: mas o que te leva
a acreditar que a sua esposa não te ama mais? E ele falou, ela anda muito fria comigo, muito grossa, muito distante, mal fala comigo e principalmente sempre está indisposta para o sexo. Eu acho que ela não me ama mais, a nossa relação não é quando nós nos conhecemos e namoramos. E eu queria muito que você orasse para que Deus mudasse essa situação. E aí eu disse, eu posso orar, mas antes de orar, deixa eu fazer só uma pergunta. Como é que é a sua rotina diária? Me conta como é que é o seu dia. E ele me contou, bom, eu chego do trabalho e eu sempre chego muito cansado. Então eu vou direto para o chuveiro. Aí eu tomo banho para dar aquela relaxada. Do banheiro, depois de tomar banho, eu vou até o quarto. E aí eu deito na cama porque eu estou bem cansado, eu preciso descansar, eu ligo a televisão. E aí então na hora da janta, aí eu saio do quarto e eu vou jantar. E acabou o jantar, eu volto para o quarto para não perder a novela, porque eu gosto de assistir novela. E aí minha esposa chega no quarto e quando eu vou procurar ela não quer saber de sexo, ela não quer saber de nada, ela está muito distante de mim, ela não me ama mais. Ele falou assim, pastor, você pode orar por mim? E eu disse, não vou orar por você. E ele arregalou o olho assim, que nem você está fazendo. Um pastor que não quer orar pelas pessoas, que absurdo! Onde já soube uma coisa dessa? Eu falei, eu não vou orar por você por um único motivo. Não creio que o seu caso seja uma questão de oração, é uma questão de ação. Porque ao invés de você chegar e ir direto para o chuveiro, você não chega e dá um beijo no cangote dela, pergunta como é que ela está, diz que ela está linda. Aí depois você pode tomar seu banho, mas 5 minutinhos, conversa com a sua esposa, cumprimenta ela. Aí você sai do seu banho, fica onde ela está, se ela está na cozinha, ajuda ela a fazer a janta, ou pelo menos faz companhia para ela. Acabou o jantar, mesma coisa, ou ajuda a lavar a louça, ou fique na presença dela e conversando. Você vai ver, se você fizer isso por um curto período de tempo, como o seu casamento vai mudar. Sabe o que ele disse? Eu não vou fazer isso, porque eu não sou assim. Eu nunca fui assim, eu não sou de fazer, eu sou um cara carinhoso, de chegar beijando a minha esposa. Eu falei, ô miserável, você acha que você é o quê? Coruja? Você só vê a sua mulher à noite? Você tem que conversar com a tua esposa, você tem que ter uma relação com ela. Não adianta você esperar que a sua esposa seja carinhosa e feliz se você ignora o dia inteiro. E esse exemplo, essa história que eu estou contando para vocês, gente, é um exemplo que não sai da minha cabeça quando eu estou falando de relações familiares. Porque, igual essa pessoa que eu aconselhei há muitos anos atrás, muitos homens são assim. Eles não têm uma relação com a sua esposa, não se comunicam com a sua esposa, não elogiam a sua esposa. E de noite parece coruja, aí enxerga a esposa. Mas não são só os homens, algumas mulheres também vivem desrespeitando seus maridos, vivem desagradando seus maridos e esperam que seus maridos sejam românticos. Tem algo errado com as relações familiares quando nós não queremos fazer a nossa parte e esperamos que tudo mude, que tudo seja diferente. Você não precisa se manifestar, tá? Não precisa levantar a mão, fazer assim, não se manifeste. Mas depois de tudo aquilo que a gente ouviu aqui essas 4 semanas, quantos dos homens que estão aqui presentes demonstraram afeto e carinho por sua esposa? Das mulheres que estão presentes, que me ouviram ao longo dessa semana, quantas elogiaram seus maridos? Quantas reconheceram algo de bom, uma virtude deles? Dos filhos que ainda moram com os pais, que estão aqui, quantos desses filhos disseram para os seus pais que querem honrá-los? Quantos? Uma mudança, gente, é muito óbvio o que eu vou dizer, mas uma mudança, ela só pode ser considerada mudança quando muda alguma coisa. Ou, parafraseando o Albert Einstein, loucura é querer resultados diferentes fazendo exatamente tudo igual. Loucura é querer resultados diferentes na família, fazendo tudo exatamente igual. Esse é o tema da nossa noite, e é com esta mensagem que a gente vai encerrar esta série. Por onde nós podemos começar?
por onde começar? Por onde que a gente começa a ter uma postura diferente? Por onde a gente pode começar uma mudança em nossas vidas? Por onde a gente pode começar a ser melhores homens, melhores mulheres, melhores filhos? Se você tem essa pergunta na sua cabeça, nossa, depois de 4 semanas, a gente falou de tanta coisa, não sei nem por onde começar. Você veio ao lugar certo. Eu tenho um exemplo para te dar, que você nunca mais vai esquecer. E se você colocar em prática esse exemplo que eu vou te dar, todos os seus problemas familiares serão resolvidos. Se você porventura está em dúvida, poxa, eu até queria mudar, mas não sei por onde começar. Eu tenho um exemplo prático e visual para te dar. E sempre que você lembrar desse exemplo e o colocar em prática, seus problemas vão acabar dentro do seu lar. Você nunca mais vai ter problema no seu lar. Só que para poder fazer essa dinâmica, eu preciso da ajuda de um casal. Eu preciso de ajuda de um casal casado que tenha 1 ano de casado ou 90. Pode estar nessa margem aqui. Algum casal voluntário poderia me ajudar nessa dinâmica para a gente demonstrar como acertar as questões familiares? Senão a gente pode encerrar a mensagem aqui também, todos estão abençoados. Marcos e Cátia, uma salva de palmas, por favor. Equipe de apoio, eu precisava de 2 cadeiras aqui, por favor. Pode subir, por favor. Muito bem, já está colocando em prática. Marcos e Cátia, vocês estão casados há quantos anos? Quase 20, vai fazer 25 anos casado. Não tinha exemplo melhor para nos dar. Um casal de 25 anos casado. Perfeito. Nós vamos fazer uma dinâmica com os dois. E a gente vai demonstrar na prática como acertar nossas diferenças no relacionamento. Essa dinâmica ela vai te ajudar, tanto se você está com um problema, ou se você apenas quer aperfeiçoar e melhorar aquilo que já é bom na sua relação, ok? Nós sabemos que na relação, mulheres são boas ouvintes. Então a Kátia hoje ela será a boa ouvinte. E os homens, como os homens têm habilidade no falar, eles falam com detalhes, gostam de conversar, o Marcos vai ser o nosso bom comunicador. Eu pedi que vocês colocassem as cadeiras de costa um para o outro. Acho que pode vir um pouco mais para cá, Marcos, para dar espaço para a Kátia. Aí, muito bom. Então, o Marcos é o nosso bom comunicador e a Kátia será a boa ouvinte. Eles vão receber as mesmas 20 unidades de Lego. Mesma cor, mesmas cores, mesmos tamanhos. E o bom comunicador, ele é engenheiro, isso vai ser mais fácil porque ele é engenheiro. Ele deve construir alguma coisa com essas peças. Você não pode falar, bom comunicador, o que você está construindo. Você não pode falar assim, estou construindo um foguete espacial. Você pode fazer alguma coisa e dizer assim, estou construindo algo que dá para viajar, algo que dá para passear, ok? E a boa ouvinte, ela não pode falar nada. Eu sei que é difícil para uma mulher não falar por mais de 10 minutos, mas é um exercício, tá? Então, o Marcos pode começar a construir alguma coisa. E depois que ele construir, ele vai falar para a Kátia, dar algumas orientações para ela sobre como construir. E eu peço que vocês prestem atenção nesse exemplo, porque ele vai ajudar vocês nas relações de vocês, ok? O bom comunicador agora também vai ser um bom construtor. Pode começar. Você tem 3 minutos.
2 minutos. Não sei, 2 minutos. Um minuto. É isso aí? Muito bom, eu gostei. Agora é o seguinte, bom comunicador, você vai dar as coordenadas para o ouvinte para ela construir um objeto igual ao seu. Diga para ela, faça isso, faça aquilo, dá as coordenadas para ela. O ouvinte não vai falar nada, você vai falando, aí que ela não pode falar nada. Continua. O objeto que você sempre reclama que não tiver. Pega 2 blocos. Também tem 3 minutos, hein, ouvinte? Pega um bloco de 4, um bloco azul e um bloco vermelho. Coloca os 2 juntos em cima e o azul. Agora pega um bloco vermelho de 4, 2 blocos vermelhos de 4. Você vai colocar na parte de você colocou você pega um bloco, coloca um bloco de 4 e um bloco, 2 blocos de 4, um azul e um vermelho. 2 minutos. Certo? Coloca o vermelho embaixo e o azul em cima. Colocou? Agora pega 2 blocos vermelhos. Dois blocos vermelhos. Nesse bloco azul, que está em cima, você vai colocar ele na horizontal, nos extremos de cada um deles, os 2 extremos de cada um deles, você coloca um bloquinho, um desses bloquinhos vermelhos. Tá? 1 minuto. Aí você vai pegar o outro também no outro extremo. Você vai colocar também ele no outro extremo. Depois de ter esses 2 em cima do azul, você vai colocar o outro vermelho. Você vai ver que vai ficar. Você vai ver que vai ficar na ponta 2, vai ficar no meio 2 sobrando, certo? Pega o bloco azul, o azul de 4, aí o outro azul de 4. Colocou? Tem um azul de 4, tem pelo menos 2 azuis de 4, tem. Pegou? Acabou o tempo de vocês. Mas fiquem assim, por favor. Bom ouvinte, essa vai ser a última vez que você vai falar. O que você acha que era esse objeto que estava construindo? Um avião, muito bem, perfeito. Era um avião. A comunicação foi legal. Ele falou uma orientação de viajar, ela captou que era avião. Agora peça o avião, por favor. Peça o avião. Tá igual o avião deles? Olha o avião de vocês. Agora, não é exatamente isso que acontece no casamento? O homem fala, vamos fazer assim. A mulher, tá bom, vamos fazer assim. Ele se expressa de uma forma que está entendendo que está claro para ele. E ela fala, tá bom, estou entendendo, ela está fazendo do jeito dela.
Por que casais não conseguem construir coisas juntos? Por que casais têm dificuldade na comunicação? Talvez porque não estão se comunicando direito. Por que casais não conseguem construir algo igual? Talvez porque cada um está olhando para uma direção ou para uma perspectiva sobre o mesmo objeto. Por que casais têm tanta dificuldade na comunicação? Tanta dificuldade em colocar as coisas em prática? Talvez por um único motivo. Porque eles estão tendo diferentes perspectivas, diferentes ideias, diferentes objetivos. E até pensam que está falando certo. É avião, tudo bem, mas não está fazendo igual. Agora, vocês acham que seria diferente? Vocês acham que seria diferente se ao invés de cada um olhar para uma direção, eles se virassem? Se os casais se virassem e olhassem um para o outro, e se o bom comunicador dissesse: nossa, costas lindas que você tem, hein? Por que você não vira para cá? E ela vai dar um pouco de difícil, tal, vai dificultar. E ele vai falar: mas não é só as costas, Karina, é tudo lindo, é o conjunto inteiro. Aí ela vai criar coragem e ela vai virar de frente. Vocês acham que daria certo nas nossas relações familiares, se ao invés de fazer as coisas separados, se nós fizéssemos juntos, se a gente fizesse as coisas olhando um no olho do outro? E principalmente, será que as nossas relações familiares não seriam bem melhores se todos nós juntássemos nossas pecinhas de Lego e falássemos: vamos fazer um avião juntos? Vamos fazer um único e mesmo avião? Não seria mais fácil? Seria muito mais fácil se a gente fizesse isso. Marcos e Kátia, obrigado. Uma salva de palmas para eles. Muito obrigado pela ajuda de vocês. Isso é muito bom. Pode ficar aí. Pode deixar. Obrigado. O problema que nós enfrentamos nas relações. Homens estão dizendo: olha, vamos fazer isso. E eles até acham que está claro o que está falando, mas não está. E as mulheres, elas acham que estão compreendendo, mas elas não estão compreendendo o que seus maridos estão falando. Muitos casais têm as suas pecinhas de Lego e cada um vai construindo as suas coisas para a mesma e única família. E aí depois de muitos anos desse tipo de comunicação falha, alguns casais percebem que a relação não está legal e eles percebem que a única coisa que eles estão compartilhando é a mesma cama. Eles já não compartilham mais os mesmos objetivos, não compartilham mais os mesmos sonhos, não compartilham mais as alegrias das mesmas conquistas. E aí se pergunta: mas como é que isso pode acontecer? Como é que a gente chegou a esse ponto de a única coisa que a gente tem em comum, talvez um sobrenome e uma cama? Eu conheço alguém que tem uma resposta para isso. Como é que casais chegam a esse ponto? Tem um autor que eu gosto muito, chamado Gary Chapman, que ele escreveu um livro, As 5 Linguagens do Amor. Se você não leu esse livro, eu gostaria muito de te encorajar que você lesse este ano e possivelmente parte da semana que vem. Todo casal tem que ler esse livro, é requisito para o casamento. Requisito para o casamento: aliança, vestido e ler As 5 Linguagens do Amor. É requisito básico, porque esse livro ajuda você a entender melhor o seu cônjuge. Mas depois que você lê As 5 Linguagens do Amor, o Gary Chapman escreveu outro livro que você também tem que ler, chamado As 4 Estações do Casamento. E o Gary Chapman desenvolve uma teoria que eu achei extremamente interessante. E ele diz que, da mesma forma como acontece no ano, nas relações nós também passamos por estações, pelas 4 estações. E quando o Gary Chapman está falando especificamente sobre o inverno nas relações, ele diz o seguinte: os casamentos no inverno caracterizam-se pela frieza, dureza e amargura. Os sonhos da primavera são cobertos por camadas de gelo e a previsão do tempo alerta para chuvas frias. Se o marido e a esposa conversam, isso consiste em simplesmente logística: quem fará o quê e quando. Se os dois tentam falar sobre relacionamento conjugal, a conversa normalmente acaba com uma discussão
que continua não resolvida. Alguns casais simplesmente vivem, eu diria, acostumam-se em viver em um silêncio frio. Em essência, eles levam vidas independentes, embora vivam na mesma casa. Os cônjuges culpam um ao outro pela frieza do relacionamento. O que leva um casal à estação do inverno no casamento? Resumindo a rigidez, a má vontade de considerar a perspectiva da outra pessoa e de se esforçar para chegar a um acordo significativo. Todos os casais enfrentam dificuldades e todos eles têm diferenças. Os casais que não conseguem acertar essas diferenças vão se ver no meio do inverno, uma estação do casamento que não foi criada pelas dificuldades da vida, mas pelo modo que o casal responde a essas dificuldades. Quando um ou ambos os cônjuges insistem na conhecida expressão é do meu jeito, senão nada feito, eles estão levando o casamento para o inverno. Quando nós olhamos para as nossas relações, nós podemos e devemos chegar a duas questões básicas. A primeira delas é o seguinte: por que nada mudou na nossa relação? Porque depois de ouvir tanto sobre família, a gente tem livros, a gente tem palestras, a gente tem tantos materiais, mas parece que nada muda. Quantos cursos foram feitos, nada muda. A primeira pergunta é: por que nada muda? Eu tenho uma teoria. Nada muda porque alguns casais acabam se acostumando a viver no silêncio frio. Não vai mudar mesmo? Então vamos tocar o stand-by, o automático e fingir ser feliz. Por que nada muda? Eu acho, não muda porque um fica na expectativa de que o outro faça. E se o outro não faz, eu também não faço, mas do outro lado tem o outro na expectativa de que se fizer, não faço, e eu já me perdi nesse negócio. Sabe? Por que nada muda? Porque ele não fez. Aí você pergunta: mas por que nada muda? Porque ela não fez. E fica nisso. Mas pode ser que você chegou aqui nessa noite e falou assim: olha, Wilson, não está legal. Tem algo que precisa melhorar, tem algo que pode ser melhor. E eu tenho feito a minha parte, mas ainda assim não está mudando. E aí então tem uma segunda questão: o que nós podemos fazer para mudar? Se depois de tudo que você ouviu, se você tem feito a sua parte e nada mudou, eu quero encerrar esta série dando uma demonstração do que fazer para mudar e mudar de uma vez por todas. Quando eu preparava essa mensagem essa semana, eu me lembrei de uma família bíblica que passou por uma grave crise uma grave crise familiar. Uma grave crise que abalou as estruturas dessa família. E diante dessa crise, esta família que a gente vai refletir agora, ela poderia ter várias alternativas. Ela poderia fingir que nada aconteceu, ou isso acontece com todo mundo, e se acomodar e acostumar com a crise. Mas não foi isso que essa família fez. Eles reconheceram que algo precisava ser feito e fizeram, e só pararam quando a solução tinha chegado na família deles. E é este exemplo que eu quero trabalhar com vocês nessa noite. E antes de entrar no texto bíblico que a gente vai refletir, eu preciso fazer um alerta. Homens que me ouvem, o texto que a gente vai ouvir, quem tomou a atitude foi o homem, não foi a mulher. Quem detectou a crise na família e fez algo para mudar foi o homem. De maneira que essa mensagem, por ser um texto bíblico, é uma mensagem que todos podem se beneficiar e tirar princípios para a sua vida. Mas homens, eu estou falando com vocês em primeiro lugar. Eu estou falando com vocês. Porque eu tenho plenas convicções de que quando o homem muda, a casa inteira muda. Existem estudos que dizem que existe uma grande probabilidade de quando o homem da família se converte, de sua família inteira se converter, e essa probabilidade é maior do que quando a mulher se converte. Homens levam mais pessoas para a igreja do que mulheres. E eu espero que nenhuma mulher se sinta inferiorizada por isso.
Eu estou dizendo isso apenas pelo fato de mostrar a importância de um homem assumir sua postura diante de Deus e batalhar pela sua família. Então, homens, por favor, essa mensagem é direcionada para nós e para todos de uma maneira geral. Se você deseja observar como mudar a sua relação, como abençoar a sua família, com um exemplo real que aconteceu no primeiro século, me acompanhe na leitura de Marcos capítulo 5, versículos de 22 a 24, e depois a gente vai pular do 35 a 43. Marcos capítulo 5, versículos de 22 a 24, lá no Novo Testamento, depois de Mateus e antes de Lucas. E depois a gente vai ler o versículo 35 ao 43. Na leitura que vai ser projetada aqui. Dessa forma Deus fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e implorou insistentemente: a minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada e viva. Jesus foi com ele, e uma grande multidão o seguia e o comprimia. E aí então entra uma outra história em cena que a gente está pulando para falar dessa história aqui. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o médico. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou que ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu te ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. E isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém, e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Até aqui. O que você costuma fazer? O que você costuma fazer em tempos de crise? O que você costuma fazer quando a crise chega no seu lar, na sua família? Qual é a sua reação em tempos de crise? As crises familiares, elas não têm data marcada para acontecer. Ninguém coloca na sua agenda falando: olha, dia 17 de fevereiro de 2016 eu vou ter uma discussão com a minha esposa muito feia e a coisa vai ficar terrível. Ninguém agenda crises familiares para acontecer. Elas simplesmente chegam. Elas simplesmente invadem a nossa história, a nossa vida, sem ser convidada. De uma maneira inesperada, a crise chegou na casa de Jairo. Sem avisar, sem ser convidada, a enfermidade tomou conta da filha de Jairo. E algo importante que a gente precisa falar sobre esse homem chamado Jairo: a Bíblia nos diz que ele era dirigente da sinagoga. A sinagoga eram prédios onde os judeus se reuniam para o seu tempo de culto. Era uma das principais posições na sociedade. E este homem, de elevada posição na sociedade do primeiro século, ele vai até Jesus, porque ele sabe que se tem alguém que pode fazer algo pela família dele, esse alguém é Jesus. Só que quando Jairo vai até Jesus, ele está colocando toda
toda a sua reputação em jogo, porque os religiosos da época não aceitavam Jesus. Aliás, os religiosos da época consideravam Jesus um herege, porque os ensinos de Jesus eram revolucionários e mostravam que Deus ama a todas as pessoas. Deus não tinha um grupinho seleto, exclusivo para destinar o seu amor. Toda a humanidade é alvo do amor de Deus, o que inclui a mim e a você nessa noite. Deus te ama de uma maneira que você não pode imaginar. Deus quer mudar a sua vida e história de uma maneira que você jamais sonhou. Este é o ensino de Jesus, e foi por isso que Ele morreu. Morrendo por nossos pecados, Jesus pode dar a oportunidade de uma nova vida, de uma nova história. Já ele estava com um problema na sua família, e ele não se importou com o seu cargo, ele não se importou com o que os outros iam pensar dele. A única coisa que ele pensou: a minha filha está morrendo e precisa ser feita alguma coisa, e alguém precisa fazer, este alguém sou eu. Então Jairo, no momento de crise, ele se aproxima e clama a Jesus, ele se joga aos pés de Jesus, e ele fala: Jesus, me ajuda. Algo muito interessante que eu percebi ao preparar a mensagem nessa noite é que a palavra que nós traduzimos para curada, que Marcos utilizou no grego, não é a palavra terapeuta, da onde origina a nossa palavra terapia. Não foi essa palavra que Marcos usou. A palavra que Marcos usa para descrever esse relato e a fala de Jairo é a palavra sozo. Futuramente, no término do seu livro, Marcos usaria essa mesma palavra para descrever que quem crê em Jesus e for batizado será salvo. Eu tenho a impressão de que Jairo, quando ele se aproxima de Jesus, ele está clamando por uma simples cura. Se Jairo precisasse de uma simples cura, qualquer médico poderia ajudá-lo, mas como ele precisaria de uma transformação incrível, só Jesus poderia salvá-lo. Se a questão era mera enfermidade, qualquer médico ajudava. Agora, como a questão é transformação de vida, só existe um que pode fazer isso, e este um é Jesus Cristo, Filho de Deus. Só Ele pode salvar, só Ele pode mudar uma vida por completo. E Jairo sabia disso, e Jairo recorre a Jesus, e Jairo se lança aos pés de Jesus e clama pelo favor de Jesus. Sabe o que acontece quando Jairo clama a Jesus de forma insistente? Simplesmente, Jesus atende a oração dele. Jesus jamais rejeitou uma oração. Jesus jamais rejeitou um clamor. Jesus jamais, em toda a história humana, deixou de responder uma oração. O problema é que às vezes nós achamos que não, e espera não é resposta. Só sim que é resposta. Jesus responde todas as orações. E você pode fazer a prova nessa noite, orando nessa noite e pedindo que Ele te acompanhe. Ele irá te acompanhar. Jesus, Ele não nega o convite de ninguém. Aliás, Ele está sempre à espera de um convite para entrar numa casa, numa família, em uma história. Tem um texto que Jesus usou para falar com uma igreja, mas que se aplica a todos nós. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, Jesus fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Saia daqui nesta noite com uma convicção: Jesus quer entrar na sua vida, Jesus quer entrar na sua história, Jesus quer entrar na tua casa. Peça e Ele vai com você nesta noite. Ele irá com você. Ele foi com Jairo. Jairo clamou a Ele e Ele foi com Jairo até a casa de Jesus, até a casa de Jairo. Uma vez que a filha de Jairo não podia até Jesus, Jairo pegou Jesus e levou até a filha dele. Só que no meio dessa caminhada, Jairo começa uma caminhada com Jesus, mas no meio dessa caminhada, a tragédia, a fatalidade acontece. Chegam algumas pessoas e dizem para Jairo: Jairo, não incomoda mais o mestre não. Você não precisa mais seguir Jesus não, porque aquilo que você queria que acontecesse não vai mais acontecer. A sua filha morreu. Jairo, pode parar de seguir Jesus. Não tem mais por que pedir para Ele. Não incomoda mais não. Sua filha morreu. E a hora que essa notícia invade Jairo, eu fiquei pensando: como é que seria receber essa notícia? Você chega diante de Jesus e fala: Jesus,
eu preciso que isso aconteça. Jesus fala, eu vou caminhar com você. E no meio da caminhada acontece algo inesperado. No maior momento de crise, Jesus não apenas está acompanhando Jairo, como está presente no meio da crise, dentro da crise. E dentro da crise, sabe o que Jesus fala? Jairo, não tenha medo, tão somente creia. Jairo, eu não falei que eu ia com você na sua casa? Eu não desisti, eu vou continuar a caminhada com você. Não desisti nem de você e nem da sua família, eu vou com você. E Jairo e Jesus então seguem a caminhada até a casa de Jairo. Chegando lá, todos estão alvoroçados, mas Jesus está com Jairo. Mesmo no meio de toda a tempestade, no meio de toda a dificuldade, Jesus está junto com Jairo. Porque aquilo que ele prometeu que ia fazer, ele ia fazer. Ele de Jairo, está todo alvoroço, todos tomados de espanto, ali ninguém esperava mais nada, e neste cenário, onde não existia mais esperança, Jesus entra, Jesus chega e muda toda a história. O único toque da menina, uma única palavra da boca de Jesus foi suficiente para mudar toda a história daquela família. A menina recitou, os seus pais tiveram a sua filha. E detalhe, era a única filha. Era a única filha daquele casal. Era não somente o bem mais precioso, como a questão da descendência. Jesus entrou naquela família. Jesus entrou naquela história. Jesus entrou naquela casa por causa do clamor de um homem. Jesus, vamos comigo até a minha casa. Jesus, vamos comigo até a minha família. Jesus, me ajuda a solucionar esse problema. Mesmo da pior notícia, no pior momento, no cenário mais improvável, talvez a frase que ecoava aos ouvidos de Jairo era essa: não tenha medo. E é a mesma frase que deve ecoar nos nossos ouvidos. A gente não deve dar ouvidos às circunstâncias. A gente não tem que estar com os nossos olhos apenas nas possibilidades. A gente tem que estar ouvindo o que Jesus tem para dizer sobre a nossa família, sobre a nossa história. Eu concluo essa mensagem nesta noite observando o exemplo de Jairo. E o que me marca no exemplo de Jairo é que Jairo ele não se conforma com a situação. Ele não fala assim: morte acontece em todos os cantos do mundo inteiro, todo mundo fica doente uma vez na vida, isso acontece. Jairo não se conforma com essa situação. Ele vai até alguém que pode ajudá-lo, e somente Jesus pode ajudá-lo. Então ele vai até Jesus, não se importando com a reputação, que os outros vão pensar. Ele está preocupado com a família dele, ele está preocupado com o bem da família dele. E ele obteve a vitória com a família dele, porque ele não se acostumou, ele não se acovardou, ele não se conformou. Ele clamou a Jesus, e Jesus respondeu, mudando toda a história da família dele. A Bíblia nos conta o nome dessa menina. Na verdade, é a única vez que ela aparece na Bíblia. Mas eu fico pensando no futuro dessa menina, e o pai dela contando para ela: filha, teve uma vez que você ficou doente, papai foi buscar Jesus, e Jesus veio até aqui, tocou em você, e você voltou a ter vida. Eu imagino essa menina crescendo, ouvindo falar do que Jesus fez pela família deles. Eu imagino essa menina falando: pai, como é que é aquela história de Jesus? Eu vou te contar, filha. Teve uma vez que a gente não tinha mais o que fazer, a gente não tinha mais perspectivas. E aí então papai foi chamar Jesus, papai clamou, implorou, e Jesus entrou na nossa casa, entrou na nossa família, entrou na nossa história, e filho, ele nunca mais saiu. Ele entrou uma vez toda e foi para ficar. E eu fico pensando, o que aconteceria nas nossas famílias se nós não fizéssemos a mesma coisa? Se nós nessa noite decidíssemos: Jesus, entra na minha vida mais uma vez, entra na minha história, na minha casa, meu casamento, as minhas relações, e muda mais uma vez a minha história. Talvez se a gente fizer isso nesta noite e clamarmos, Senhor, talvez seja
Nossos filhos que perguntaram: pai, como é que é cada história mesmo lá? Eu vou te contar, filho. Teve uma vez que a gente não tinha o que fazer. E aí, quando você não tem o que fazer, o que você faz? Você pede para Jesus te ajudar. E não é que Jesus nos ajudou e mudou nossa vida e mudou nossa história mais uma vez, filho? É isso que a gente tem para contar. Essa é a nossa história. A história de um dia que Jesus entrou, perdoou nossos pecados, nos disse: eu ressuscitei, estou vivo e estou com você. Por isso você não precisa ter medo, porque eu sou com você. Isso mudou nossa história, filho, para sempre. Passamos por muitas dificuldades, mas sempre tendo a certeza: Jesus está conosco. Eu quero te convidar nessa noite a fazer uma oração e fazer um pedido, falar: Jesus, entra na minha casa, está tudo bagunçado, Jesus, mas eu sei que se o Senhor entrar, tudo volta ao normal, tudo volta a ser organizado, tudo vai entrar nos eixos, porque aonde o Senhor está não há confusão, aonde o Senhor está não há bagunça, não há tumulto, não há briga. Nunca vi um lugar que Jesus habita que há confusão, batalhas, brigas. Sempre um lugar onde Jesus está, existe paz, harmonia, amor. Segue o exemplo, porque nessa noite você não fecha seus olhos e ora pela tua família. Fecha seus olhos agora. Faça uma oração para Jesus, assim como Jairo, que Jesus, eu preciso muito que o Senhor mude a minha história. Assim como Jairo, Jesus, eu estou numa situação da minha família que eu não tenho mais esperança. As notícias não são favoráveis, não sei mais o que fazer. Talvez essa seja uma boa oportunidade então para você orar mesmo, dizer: Jesus, é justamente nesse cenário improvável que eu peço que o Senhor entre e faça algo novo. O Senhor já fez tantas vezes, ou pode fazer a primeira vez. Jesus, entra na minha casa, entra na minha história, entra na minha vida, Senhor. Eu quero nessa noite consagrar meu lar a Ti, Senhor. Consagra a Deus nessa hora, sua família. Nome por nome, coloque as pessoas da sua família. Embora Deus já saiba, fala para Deus o nome do teu marido e peça que Deus o abençoe agora. Se você está perto do seu marido, da sua esposa, você pode abraçá-lo e orar por ele, por ela. Você pode orar pelos seus pais agora, você pode orar pelos teus filhos. Vamos consagrar a Deus a nossa família. E é bem provável que ano que vem, quando a gente voltar a fazer uma série de famílias, você tem uma nova história para contar para a gente. Oremos em nome de Jesus.
toda alegria, Pai, com tudo aquilo que temos, Pai, com tudo aquilo que somos, Pai. A nossa família te pertence, Senhor, ela é tua, Deus. Eu peço que em nome de Jesus, Pai, nesta noite seja uma noite de milagres, uma noite sobrenatural do Senhor na nossa vida, Pai. Que possamos experimentar da Tua presença nas nossas vidas, Pai, nos nossos relacionamentos, Pai, nas nossas casas, Senhor. Que as brigas terminem, Senhor, porque Jesus está presente, não podemos brigar na presença de Jesus. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai, que tenhamos sabedoria vinda do alto para saber como cuidar da nossa casa, Pai, do nosso lar, Senhor. Senhor, nesta noite, nós abrimos mão do medo, porque sabemos que o Senhor está conosco, Pai. Vem morar, Pai, da nossa vida, vem habitar em nós, Senhor. Vem fazer parte da nossa história e da nossa família mais uma vez. Colocando em ordem, Pai, tudo aquilo que estava tão agitado, Senhor. Restaura nosso ser, a nossa família, a nossa casa, para a honra e glória do Senhor. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Deus, o amor de Jesus Cristo, crucificado em nosso lugar e ressurreto para que possamos ter vida eterna, e o Espírito Santo de Deus, aquele que nos convence da justiça, do juízo, do pecado, se façam presentes na sua vida, na sua família, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e a sua família, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus te abençoe.